Antes da gente começar aqui a refletir sobre a nova série que a gente inicia hoje, eu queria apenas mencionar, porque nem todo o nosso pessoal segue, né, nos segue nas redes sociais e tudo mais, então talvez alguns de vocês não estejam sabendo, mas o nosso querido presbítero Rufo, essa semana... Esse negócio é um negócio meio complicado para a gente que é cristão, né? Eu ia dizer, por um lado, essa semana ele teve a tristeza de ver a partida do seu pai, mas por outro lado ele teve a alegria de saber que o seu pai está descansando na glória com o Senhor, não é? Então, não sei se alguém da nossa comunidade não estava sabendo, eu queria fazer essa menção, a gente esteve orando, né, por eles e eles sabem disso, né? A gente continua orando. Nosso desejo é que o consolo do Senhor faça aquilo que ninguém consegue fazer e vai poder fazer, viu, Rufo? Por você, viu, Gui? Né? Por você como neto, Sueli, tá certo? E todo o restante da família, tá? Que o Consolador faça aquilo que a gente não pode fazer por vocês, em nome de Jesus. Hein? Ok. Mas, queridos, nós estamos vivendo num mundo que está doente. Ok? Nós estamos vivendo num mundo que está doente, profundamente doente. Embora haja muita enfermidade física ao nosso redor, falar nisso talvez já traga na nossa mente, né, o pensamento de pessoas enfermas fisicamente, né, como é o caso que a gente está orando agora, em nome de Jesus a gente vai ver a cura, né, do Vitório, mas na verdade existe uma enfermidade muito mais profunda na nossa humanidade, na nossa geração, do que meramente a enfermidade física. A enfermidade física é uma realidade, mas há uma outra enfermidade que está presente e que, de acordo com os profissionais da área de saúde, no nosso contexto pós-moderno, preocupa muito mais, que são aquelas enfermidades que têm sido chamadas de enfermidades da alma. Né? Enfermidades da alma, que muitas vezes se manifesta no nosso, até mesmo no nosso corpo, através do que é chamado de doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que na verdade são das nossas emoções, do nosso interior, da nossa alma, mas que se refletem fisicamente no nosso corpo. Que de alguma maneira trazem reflexos físicos no corpo da gente. A última pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde sobre essa questão, relacionada a isso que é chamado de enfermidades da alma, foi em 2011. Essa pesquisa ela foi realizada em 18 países de alta e baixa renda. Okay? Não se concentraram apenas em um tipo, mas 18 países mesclados de alta e baixa renda. O Brasil fez parte dessa pesquisa. A cidade aqui no Brasil pesquisada foi a cidade de São Paulo. E eu queria mostrar, né, pensar e apontar para vocês alguns
algumas conclusões dessa pesquisa. Segundo o relatório, aproximadamente 14,6% da população dos países com alta renda já teve depressão, com uma média de 5,5% no ano anterior à da pesquisa. Em grupos de renda de baixa renda e renda média, 11,1% das pessoas apresentou o distúrbio da depressão em algum momento da vida, sendo que 5,9% dessas pessoas experimentaram esse processo de depressão nos últimos 12 meses da sua vida. Segundo a pesquisa, a maior prevalecência no ano anterior à pesquisa foi registrada no Brasil, com um índice de 10,4% de pessoas entrevistadas enfrentando algum tipo de enfermidade relacionada à alma, ou depressão, ou alguma implicação desta. O menor índice foi do Japão, com 2,2%. Nos países mais ricos, olha só que interessante, a idade média de início desses episódios de depressão é em torno de 25 anos de idade, quase 26, 25 e 7 meses, e nos países menos desenvolvidos, essas situações apontadas foram na faixa etária de a partir de 24 anos de idade, ou seja, não é uma enfermidade, não é uma situação relacionada a pessoas mais idosas ou com mais tempo de vida apenas, ok? É uma realidade que hoje tem atingido jovens, ok? E também, em muitos casos, adolescentes. Nos países com alta renda, os jovens são o grupo mais vulnerável, o que mostra para a gente que dinheiro não resolve esse problema, ok? Dinheiro não resolve esse problema. A pessoa tem muito dinheiro. O número de jovens mais afetados por doenças psicossomáticas ou por doenças da alma são jovens de classe média alta, ok? Classe alta. E nos países menos de renda menor, os idosos são aqueles que mostram maior probabilidade com essa situação. Agora, tanto nos países de alta renda como nos países de renda baixa, a separação de um parceiro, ou seja, a ruptura de um relacionamento, okay, apontado como a maior causa que starta esses processos de depressão. Não é a única, mas é a maior causa, ok? Sendo que entre homens e mulheres, a ocorrência dessa situação em mulheres são 2 vezes maiores do que na vida de homens, ok? Então se manifesta mais rapidamente em mulheres. O que esses dados mostram para a gente? Esses dados mostram para nós que a nossa sociedade está doente, que externamente você pode cruzar com pessoas na rua que podem sorrir para você, podem no seu estereótipo estar muito bem, mas que internamente estão, na verdade, em frangalhos. Não é? Internamente a sua alma está quebrada. Como dito na pesquisa, os dados referentes ao Brasil, eles foram recolhidos na região metropolitana de São Paulo, ok? Isso foi feito no ano de 2009. Em 2009, 5.037 pessoas participaram desse estudo. E o estudo mapeou, além da depressão, outros transtornos relacionados à depressão, né? Como ansiedade, pânico, fobias, ok? Angústia. E os resultados indicaram que 44,8% dos paulistas já apresentaram algum transtorno mental, com frequência de 29,6% no ano anterior à pesquisa. Pesquisando sobre isso ao longo dessa semana, eu me deparei com um artigo escrito na revista eletrônica Exame, que é uma revista de negócios, né? De agosto de 2014. E a pesquisa diz o seguinte: em 16 anos, o número de mortes relacionadas com depressão cresceu, pasmem,
em 16 anos, o número de mortes relacionadas à depressão cresceu 705% no Brasil. Segundo um levantamento inédito feito na época pelo jornal O Estado de São Paulo, com base nos dados do sistema de mortalidade do DataSUS. Okay? Dentre essas enfermidades, essas realidades que quebram a nossa alma, está a angústia. Okay? A angústia é um dos sintomas que apontam para esse quadro de enfermidade. Pensando nessa questão da angústia, dentro ainda da esfera dos negócios, né, eu li uma reflexão, um apontamento a respeito disso, de um estrategista de negócio chamado Marcus Mihock. E ele diz assim: nesse século 21, desbalanceado e fora de controle. Veja, não é um pastor que está falando isso, ok? É um estrategista de negócios, tá bom? Neste século 21, desbalanceado e fora de controle, as almas humanas andam angustiadas e aflitas. A angústia é tamanha que está a causar grandes estragos aos adultos, aos jovens, às crianças, às famílias em geral. Quer seja por conta de doenças psiquiátricas, pelo alto consumo de álcool e drogas, quer sejam por atos violentos no trânsito contra outras pessoas e contra si mesmo. Ele ainda diz, sobre a questão da angústia, pesquisas e estudos demonstram que a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão estão dominando de uma forma estressante e destrutiva a alma humana desde o início do nosso milênio. Por conta disto, por um lado, há um alto consumo de drogas lícitas e ilícitas, bem como o número de tratamentos de antidepressivos nunca esteve tão em alta. Vou fazer uma pergunta agora e você não pode mentir, hein? Quem aqui já esteve angustiado? Quem aqui tem, agora não precisa levantar a mão, quem aqui tem se sentido angustiado? Nesse momento. Agora, o que é angústia? Quando a gente fala isso, eu estou angustiado, do que a gente está falando? Veja só, segundo o dicionário da língua portuguesa, angústia é a estreiteza, a redução de espaço ou tempo, é carência, é falta. É estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. E aí vem uma referência, a notícia aumentou-lhe a angústia em que vivia. Geralmente a gente fala da angústia até apontando para um desses quadros físicos, né? A gente fala, pô, eu tô com um aperto no peito, assim, eu estou angustiado. A gente não fala isso, né? Estou sentindo um aperto, assim, não sei, né? Acho que vai acontecer alguma coisa, não é? Ou aconteceu tal coisa, e aí eu tive aquele aperto no peito, aquela, né, angústia com relação àquela situação. Conforme a explicação de alguns estudiosos do assunto, ou seja, o pessoal da área de psicologia, né, e tudo mais, a angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor, e com ressentimentos aliados a alguma dor. Ou seja, os entendidos, né, da área de saúde, tratando da angústia, chegam a dizer que em algum grau da nossa angústia, a gente sente até dor física mesmo, ok? Em relação a isso. Agora, a minha pergunta é a seguinte: seria a angústia um problema realmente da pós-modernidade? Será que esse é realmente um sintoma ou uma doença pós-moderna, como tem se afirmado hoje? Mais ainda, o que se chama de enfermidades da alma hoje, seriam problemas gerados por nosso mundo pós-moderno? E mais importante, a pergunta mais importante que eu vou fazer agora, das três que eu estou fazendo aqui: como é que a gente pode lidar
com essa limitação? Ou com essas limitações? Bom, segundo a palavra de Deus, a resposta para as duas primeiras questões é não. Não. A angústia, nem o que é chamado de doenças da alma, na verdade, são gerados pelo mundo pós-moderno. De acordo com a revelação bíblica, essas enfermidades, assim como todas as demais enfermidades, elas são consequências da nossa rebelião contra o governo amoroso de Deus. Deus nos criou para encontrarmos nele satisfação, prazer, alegria, sustento, estabilidade, e nós simplesmente tomamos a decisão de que a gente vai dar conta de tocar essa nossa vida aqui sozinhos, sem ele, sem a interferência dele. Com isso eu não estou nem dizendo que a gente não acredite em Deus, ok? A gente pode até acreditar em Deus, a questão não é essa. A questão é se Deus, ele é ativo no comando da nossa vida, na direção da nossa vida. De acordo com as Escrituras, essa é a causa disso que nós chamamos de enfermidades da alma, bem como todas as demais enfermidades. Para a terceira pergunta, como é que a gente pode lidar com a angústia como uma limitação da nossa alma, eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no Salmo de número 4. O livro de Salmos é um dos livros da Bíblia no Antigo Testamento. Ele é um conjunto de hinos, né? Os salmos são músicas, ok? São letras de músicas que foram escritas, inspiradas por Deus no passado, levando em consideração o contexto de vida e de experiência que os escritores estavam vivendo. Não é? Então Deus se vale das nossas experiências para Ele se revelar a nós as realidades concernentes à humanidade, à nossa vida, à história e tudo mais. O Salmo 4 é um desses salmos, é um salmo que, de acordo com os estudiosos do Antigo Testamento, foi escrito pelo rei Davi, ok? E nele a gente encontra a direção de Deus para a gente lidar com a angústia. Então, como é que nós podemos lidar com a angústia segundo aquilo que as Escrituras têm a nos apresentar, a nos oferecer? Primeiro, buscando a Deus como a fonte para a nossa libertação. A angústia é uma realidade. Uma dessas realidades que demonstram na vida da gente que a nossa alma foi afetada pela realidade da nossa desconexão com Deus, foi afetada pela realidade da queda, e que ela não é uma situação nova, ela não é uma situação do mundo pós-moderno. Olha só, versículos 1 a 4, a primeira metade do Salmo. Okay? Eu vou dividir o Salmo em duas partes. A primeira metade do Salmo diz assim, Davi começa a orar e ele diz, responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia, certo? Ué, então não é um negócio novo. Ok? Isso aqui foi escrito muito antes da vinda de Jesus ao mundo. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Veja, por que Davi está angustiado aqui? A angústia de Davi é gerada porque, provavelmente, ele como rei, com a responsabilidade de governar Israel, ele tem inimigos políticos que estão se levantando contra ele e que estão tramando contra ele, estão falando mal dele. Não é? Você conhece isso de algum lugar? Não é? As eleições estão aí, né? E Davi está sendo atacado. Né? E eles estão atacando a honra de Davi. Okay? Então isso está gerando angústia no coração de Davi. E aí o que Davi faz? Davi ora. Davi ora. Ele vai buscar o Senhor. Nós somos parte de uma geração que caminha cada vez mais independente de Deus, queridos. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Nós olhamos para a nossa geração e nós percebemos cada vez mais, na prática, uma geração que se distancia cada vez mais de Deus. E isso não passa, essa percepção não passa meramente por nós olharmos
para o que a gente chama de mundo, né? Isso é uma percepção que passa por nós olharmos para a igreja, para aquilo que a gente chama de igreja. Pessoas como eu e você, que afirmamos crer em Deus, que dizemos muitas vezes que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, tem a tendência de se deixar levar para distante de Deus. Quando nós temos que decidir muitas e muitas vezes as questões referentes à nossa vida diária, aos nossos desafios profissionais, a como a gente tem que lidar com os nossos filhos, ao que nós temos que fazer com relação à nossa vida conjugal, ao nosso casamento, Deus é a primeira pessoa que nós buscamos. A primeira coisa que nós fazemos é essa que Davi fez: Senhor, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que nós fazemos é pensar: vou abrir as Escrituras, vou abrir a Bíblia, vou ler, vou ver o que Deus tem a me dizer a respeito disso. Olha, na minha experiência de anos no ministério pastoral, eu ouso afirmar para você que a maioria de nós não faz isso, em primeiro lugar. As coisas começam a ficar meio apertado para a gente. O que a gente decide? Não dá, está muita pressão, eu vou deixar de lado meu estudo das Escrituras. Eu vou deixar de lado a mentoria que eu estou recebendo aqui. Eu vou abrir mão do discipulado que está acontecendo ali. A primeira coisa que a gente faz é tentar resolver as coisas do nosso jeito. Ao invés da gente parar e pensar: opa, peraí, o que está acontecendo aqui na minha vida? Olha só as pressões que eu estou tendo no meu trabalho. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso de mais mentoria, eu preciso de mais discipulado, eu preciso de mais orientação das Escrituras. Não, a gente diz: opa, eu preciso resolver as minhas questões. Não é o que Davi faz. Agora, o que a gente tem que entender é que quando nós abrimos mão de crer em Deus, como alguém que é pessoal, não é crer em Deus como alguém que, ok, eu acredito em Deus, mas crer em Deus como alguém que é pessoal, como alguém que intervém na nossa história, nos nossos negócios, no nosso casamento, na direção e na educação que nós damos para o nosso filho. E nós passamos a confiar apenas nos nossos próprios esforços humanos, nós nos afundamos cada vez mais em angústia. A gente fica cada vez mais angustiado. A gente olha e o negócio não está saindo. E aí o que é engraçado é que depois a gente fica revoltado com Deus. Deus, se Deus é amor, como é que Ele deixou acontecer isso na minha vida? Mas nós não pensamos em primeiro lugar em realmente buscar a Deus de todo o nosso coração. A busca por Deus, muitas e muitas vezes dentro da nossa geração, ela é uma busca meramente religiosa. Nós buscamos a Deus porque nós temos uma religião e faz parte da nossa religião buscar a Deus. Seja ela qual for, incluindo o cristianismo. Mas não é assim que Davi está nos ensinando a buscar a Deus aqui. O salmista mostra aqui para a gente que há duas atitudes para aqueles que preferem não buscar o Senhor na angústia: ilusão e indignação. Duas atitudes que surgem na nossa vida quando a gente resolve não buscar a Deus na nossa angústia. Nós podemos ser pessoas iludidas, entrarmos na ilusão de achar que os nossos recursos, o nosso poder vai nos libertar, ou então nós podemos entrar na vibe, né, da indignação contra as situações ou contra as pessoas. Ele aponta isso para a gente no texto dizendo: até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Veja, ele se dirige àqueles que estão produzindo angústia nele, buscando ao Senhor, e diz para eles: até quando, ao invés de buscarem o Senhor, vocês vão continuar amando as ilusões da vida de vocês e buscando mentiras? Tentando solucionar as situações em mentiras. E aí, ele fala, quando vocês ficarem irados, muitas vezes aquilo que nos angustia produz ira,
não é? No nosso coração, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem o seu coração. Você se sente poderoso? Quais são as ilusões em que temos crido? Quais são as ilusões em que temos crido? O status que a sociedade quer nos oferecer? A segurança que o dinheiro tem para nos oferecer? Nós vimos aqui que, se tratando de situações assim, como angústia, depressão e tudo mais, o dinheiro não vai resolver isso. Ele não é segurança para a gente, que porque eu tenho dinheiro, eu não vou me sentir deprimido, não vou passar por angústia, não vou... A vaidade que o hedonismo quer nos oferecer. Você se sente indignado? Você tenta tomar à força situações nas suas mãos? Retribuir o mal com mal? Retribuir a traição com traição? Retribuir a maledicência com maledicência? Indignação e ilusão alimentam a angústia. Indignação e ilusão alimentam a nossa angústia. Quando nos indignamos com pessoas ou situações, a nossa alma é tomada por angústia. Citando esse texto do Salmo 4, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, veja, é um texto lá do Novo Testamento que está citando esse texto do Salmo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O salmista diz assim: reflitam sobre o que vocês estão fazendo. Reflitam sobre a situação que está acontecendo. Reflitam sobre a ira de vocês. Mas o apóstolo Paulo vai um passo além. E quero lembrar que ambos são inspirados por Deus, ok? Ambos estão sob a influência de Deus para escrever o que eles escreveram. O apóstolo Paulo diz assim: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Por quê? Porque na angústia, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. E nós precisamos clamar a Ele por socorro. Porque se a gente não fizer isso, de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo escreve, inspirado por Deus, nós vamos dar lugar ao diabo na nossa vida. A maioria de nós aqui levantou a mão quando eu perguntei se a gente já se sentiu angustiado. Se você pensar um pouco em fases de angústia na sua vida, você vai perceber que geralmente, nessas fases, a gente tem a tendência de ficar com o nosso coração fechado para as pessoas, irritado com elas, irado com as coisas que acontecem. E as Escrituras nos dizem que se nós não tratamos disso, se nós não levamos isso em oração diante do Senhor, o diabo encontra espaço para alimentar ainda mais angústia no nosso coração. Então, como a gente lida com angústia de acordo com o Salmo 4, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar essa situação aos pés do Senhor. Buscar o Senhor como a fonte da nossa libertação. Não confiar nos nossos recursos, não confiar meramente na nossa capacidade humana de lidar com isso, mas ir a Deus como a fonte que pode nos libertar desse sentimento, desse estado na nossa alma. Mas o salmista, na segunda parte do Salmo, diz que a gente lida com angústia buscando em Deus a segurança da nossa vida. Nós não buscamos em Deus apenas a libertação para a angústia. Nós também buscamos em Deus a segurança para o nosso viver. Porque esse é um ponto que a gente precisa entender de uma forma muito clara, queridos e queridas. A principal ação do Evangelho na vida da gente
é nos libertar da nossa independência de Deus. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando do Evangelho e demonstram assim claramente que elas não entenderam o que o Evangelho fez na vida delas. Porque elas dizem assim, mas Jesus não morreu por mim? Mas Ele não fez isso para me salvar? Mas agora eu não estou salvo? E se eu não estou salvo agora, como salvo agora, então eu não vou para o céu? Então agora eu vou viver a minha vida. Mas é esse que é o problema. Essa é a parte do Evangelho que a gente muitas vezes não entendeu. É que você foi salvo da sua vida. Ok? Foi da sua vida que Deus te salvou. Porque a sua vida é sua morte. A minha vida é minha morte. A minha vida de independência de Deus me leva à morte. É disso que Deus está me salvando, é disso que Deus está te salvando, principalmente. O resto é tudo consequência. O Evangelho é uma ação de Deus para nos libertar da nossa rebelião contra Ele. Nós nos rebelamos contra Ele, nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito. E Deus diz, ok, eu podia deixar vocês viver a vida de vocês do jeito de vocês. Sabe o que vai acontecer se eu deixar vocês viverem a vida de vocês do jeito que vocês querem? Vocês vão morrer. Porque o Senhor disse, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comerdes, morrereis. Certamente morrereis. E nós só não morremos porque na sua misericórdia Deus está intervindo nessa situação da nossa rebelião para nos trazer de volta para Ele. Mas se nós insistimos em caminhar na nossa rebelião, o caminho da nossa rebelião é morte. Não tenha dúvida contra isso. E esse negócio de que eu recebi o Evangelho e agora eu posso viver do jeito que eu bem entendo, é uma mentira. Porque o Evangelho te livrou justamente disso. Essa é a nossa postura de rebelião. Viver como eu bem entendo. A postura do Evangelho é, uma vez que eu fui alcançado pela graça, agora eu quero entender qual é o projeto de Deus para que eu viva de acordo com Ele. Porque esse projeto é que me traz vida. É Ele que me dá segurança. Vejam que o salmista diz na segunda parte do Salmo: ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? É uma pergunta retórica que o salmista está fazendo. Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Veja, então é uma alegria muito grande, né? Certo? Porque é uma alegria maior do que aqueles que têm fartura de pão, trigo e de vinho. Ok? E em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Uma das principais razões para que nós sejamos tomados pela angústia é a nossa preocupação com a vida. Não é? Sim ou não? Uma das maiores razões para a gente ser tomado por angústia é a nossa preocupação com a vida. O que irá nos acontecer? Como será o nosso futuro? Como é que nós vamos lidar com as demandas diárias da nossa vida em meio às incertezas que nós estamos passando nesse momento com a nossa economia? Não é isso? Será que eu vou conseguir manter o meu filho na escola que ele está? Será que eu não vou ter que tirá-lo de lá? Porque está muito caro e eu vou ter que dar um ajuste no meu orçamento? Nós ficamos preocupados. Economia instável, violência gratuita, enfermidades, segurança para o futuro dos nossos filhos, são todas coisas que ocupam a nossa mente. E ocupam mesmo. Nós somos pessoas, seres humanos. Estamos vivendo nesse mundo aqui, temos que lidar com todas essas realidades. Então, um dos principais fatores que geram angústia na vida da gente é justamente essa ansiedade por segurança. Nós precisamos de segurança. O salmista, ele nos mostra que a nossa segurança está em Deus. E a nossa segurança deve ser buscada em Deus. A nossa segurança está em Deus, primeiro, porque é Deus quem nos perdoa da maior de todas as inseguranças da nossa vida.
A nossa segurança está em Deus porque Ele promove nossa redenção. A maior insegurança de todas da nossa vida consiste numa palavra que a sociedade pós-moderna não gosta. A palavra é pecado. Ok? Pecado, com P maiúsculo. Não é pecado no sentido de coisas erradas que a gente faz, ou coisas que moralmente a gente indica como sendo incorretas. É pecado com P maiúsculo, que tem a ver com um estado do nosso coração rebelde contra Deus. Esse estado nos condena a uma eternidade separados de Deus. A nossa própria postura e rebelião a esse governo amoroso de Deus, apontado aí pelo salmista no verso 5. No verso 5 ele diz assim: ofereçam sacrifícios como exige Deus e confiem no Senhor. Por que ele diz isso? Porque no Antigo Testamento, a maneira de você resolver essa rebelião com Deus era através da obediência a uma diretriz que Deus deu, de sacrifício que era realizado, para lembrar a pessoa de que a pessoa continuava viva, não porque ela fosse uma pessoa boa, não porque tudo que ela fizesse estivesse certo, mas porque alguém inocente estava morrendo por ela. Isso no Antigo Testamento é feito para nos reportar a algo que iria acontecer lá na frente, lá no futuro, através da vida de um homem. Então um judeu no Antigo Testamento, ele não vivia e a vida dele não estava garantida com Deus porque ele guardava a lei. Eu sei que muitas vezes a gente aprende isso assim, se você está há algum tempo já em igreja, talvez você tenha ouvido isso, né? No Antigo Testamento a pessoa vivia com Deus, guardando a lei. No Novo Testamento a gente vive pela graça. Não, no Antigo Testamento eles também viviam pela graça. A lei sempre serviu para mostrar para mim, para você e para todo ser humano, nós não damos conta. Nós precisamos de alguém que resolva o nosso problema. No Antigo Testamento, o que garantia a um judeu que ele estava bem com Deus, não é que ele conseguia guardar a lei, porque nenhum judeu conseguiu jamais guardar a lei, nenhum ser humano jamais guardou a lei, o único homem que guardou a lei chamou-se Jesus, Cristo de Nazaré. Então como é que isso era feito no Antigo Testamento? A pessoa sim, tinha a lei que ela deveria observar, mas ela não conseguia cumprir toda a lei. Então ela sabia que ela tinha que morrer, porque ela não cumpriu toda a lei. E aí, o que ela fazia? Ela pegava um animal inocente, uma ovelha, lá bonitinha, certo? Aquela mais fofinha, né? Felpudinha, né? Com aquela carinha assim, eu quero que você me ame, né? Tudo lindinha. Ele pegava aquela ovelha, ele levava até o sumo sacerdote, ele impunha sobre aquela ovelha as mãos dela, ele confessava o pecado de não ter conseguido guardar a lei, toda a lei durante aquele ano. E aí o sacerdote pegava aquela ovelha e matava aquela ovelha. E pegava o sangue daquela ovelha e aspergia sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. E isso era um símbolo para dizer, esse homem não guardou a lei, o sangue dele deveria estar sendo derramado aqui. Mas para que ele continue vivendo, o sangue de um animal inocente está sendo derramado aqui. A gente vê isso no Antigo Testamento e a gente diz assim, nossa, mas para que isso, né? Que maldade, que coisa horrível. É para você pensar assim mesmo, é para você saber quão horrível é a sua vida para Deus. Quão horrível é a minha vida para Deus. Mas ao mesmo tempo, o quanto Deus nos ama. Porque ao invés dele exigir a nossa morte, ele coloca um substituto inocente para experimentar essa morte. Agora, todos os animais do Antigo Testamento não podiam resolver o nosso problema. Por isso, anualmente, isso tinha que ser repetido. Porque, na verdade, esse sacrifício apontava para uma outra realidade que iria acontecer no futuro. A vinda do próprio Deus, através do Deus Filho, na nossa história,
vivendo entre nós como um ser humano perfeito, como um ser humano que conseguiu guardar toda a lei durante toda a sua vida, como o único ser humano que não merecia ter o sangue dele derramado sobre o propiciatório, como o único ser humano que não mereceria morrer. Mas esse ser humano morre no meu lugar e no seu lugar. Ele morre no lugar de uma humanidade imperfeita. E o sangue dele derramado diante de Deus resolve definitivamente a nossa angústia da insegurança de uma vida sem Deus. E agora Deus pode receber a mim e a você se a gente aceita que esse sangue do seu Filho que foi derramado tenha sido derramado por mim. Todo aquele que diz, aquele sangue derramado foi derramado por mim, é perdoado definitivamente por Deus. E agora a gente pode novamente ter uma experiência de relacionamento novo, vivo, contínuo e de liberdade, de segurança com esse Deus. Podemos chegar diante dele, como essa mesa aqui nos convida a fazer isso hoje, com a certeza de que ele não vai olhar para nós, mas esse ano você fez isso aqui, hein, Ricardo? Mas esse ano você fez essa outra coisa aqui, hein, Ricardo? Não, ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você. Se o sacrifício de Jesus foi acolhido por mim, foi acolhido por você, e ele vai dizer, apesar de você ter feito isso aqui, apesar de você ter feito isso aqui, está tudo certo entre nós. Meu filho redimiu tudo aquilo que você não conseguiu fazer. Ele fez. E por causa dele eu te recebo. Temos segurança por causa da redenção. Mas Davi mostra que nós temos essa segurança em Deus em segundo lugar, porque é Deus quem nos dá da sua presença e do seu cuidado providente. Olha no verso 6, o salmista diz assim, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar do bem? Aí o salmista diz, faze, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. A ideia aqui é a do servo que contempla o rosto benevolente do seu Senhor. É a ideia do servo que fica olhando na face do seu Senhor, esperando que ele possa supri-lo com aquilo que ele necessita, com aquilo que ele precisa. Então veja, nós temos segurança em Deus, não apenas porque através da obra de Jesus nós somos reconciliados com Deus, justificados por Deus e agora nós estamos em paz com Deus, mas nós temos segurança também porque esse Deus passou a ser nosso Pai. Ele passou a ser o nosso provedor. Quando a angústia toma conta do nosso coração e a gente começa a pensar, nossa, e agora? A gente olha para as mãos de Deus, a gente olha para o rosto de Deus, a gente espera dele o seu cuidado para conosco. Quem que é que pode nos dar o bem? Deus pode nos dar o bem. A presença dele para nós pode nos dar o bem. Mas nós não temos segurança, segundo o salmista, apenas por causa da redenção, apenas porque de Deus nós temos providência, mas também porque em Deus nós encontramos alegria. Verso 7, ele diz assim, encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. É Deus quem nos dá a verdadeira alegria. A angústia do nosso coração muitas vezes se abate sobre nós, porque nós olhamos ao redor e a gente pensa, puxa, se eu não tiver isso, não tiver aquilo, se tal coisa não acontecer, como é que vai ser a minha vida? Mas o salmista vem e diz assim, Deus nos dá a verdadeira alegria, porque Ele nos dá da sua presença, Ele nos dá da alegria da sua salvação, Ele nos dá de uma realidade de alegria que não vai ser afetada meramente pelas circunstâncias ao redor, mas vai fluir de dentro de nós, mesmo quando nós estamos passando por momentos de dores e de angústias. Sua alegria vai ser a nossa força. E em quarto lugar, nós temos segurança em Deus, porque dele nós recebemos todo o cuidado. Não apenas a provisão, não apenas
o sustento que vem da sua providência, mas também todo o cuidado. No verso 8, o salmista diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quanta gente não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Não porque não tenha recursos, alguns porque não têm, mas muitos não porque não têm, mas porque o que tem não lhes traz segurança, não lhes traz paz. Eu não tenho paz porque eu não tenho, aí eu tenho e não tenho paz porque agora eu tenho. Quem garante que eu vou continuar tendo? Mas o salmista diz assim: quando eu tenho em Deus a minha segurança, eu deito e durmo. Eu deito e durmo. Minha cabeça afunda no travesseiro. Eu sou conduzido para os braços de Deus, porque eu me lembro do seu cuidado. Eu me lembro que a criação é feita em tarde e manhã, o primeiro dia. Tarde e manhã, o segundo dia. Ou seja, a noite e a manhã. O que eu faço à noite? Eu sei que tem alguns que trabalham à noite, ok? Mas convencionalmente, o que fazemos à noite? Nós dormimos. E por que nós dormimos? Porque Deus não dorme. Porque Ele continua trabalhando. Ele continua agindo. Ele continua protegendo. Ele continua cuidando. E quando a gente acorda, e a gente vai para o nosso trabalho, a gente vai cuidar da nossa casa, a gente vai conduzir os nossos filhos à escola, a gente vai fazer as nossas atividades diárias, o que está acontecendo é simplesmente que nós estamos entrando no trabalho de Deus. Nós estamos participando daquilo que Deus já vinha fazendo. Deus cuida de nós. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 4:7 o seguinte: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Deuteronômio 4:7, mas que grande nação, ou pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. É por causa disso que o Salmo 4 começa com uma invocação. Começa com Davi dizendo: Senhor, eu te invoco, ouça a minha oração. Portanto, meu amado e minha amada, querido e querida, no tempo da sua angústia, volte os seus olhos para o Senhor. Antes de qualquer outra coisa, invoque-o. Nossa alma é tomada pela angústia porque nós tentamos viver a vida fora dessa direção amorosa de Deus. Nós tentamos encontrar significado em nossas ilusões. Nós tentamos resolver os nossos problemas com base nas nossas indignações. Nós procuramos a nossa própria salvação. Agora, através de Jesus Cristo, através de sua morte e da sua ressurreição, o Senhor nos assegura um sacrifício que é permanente, um sacrifício que é irrevogável. Nós podemos confiar no Senhor. Por confiarmos nele, nós podemos apresentar a Ele então as nossas angústias, na certeza de que Ele tem poder para restaurar a nossa alma. Ele tem poder. E Ele quer fazer isso agora. Sabe esse negócio de que a angústia gera esse aperto no coração? Pois é. Quando a gente volta os nossos olhos para o Senhor e a gente clama por Ele,
a primeira coisa que o Senhor faz é nos inundar com a sua paz e é tirar de nós esse aperto no coração. E Ele quer fazer isso agora. Se você está aqui essa manhã e você está vivendo um momento de angústia na sua vida, Deus quer libertar você. E eu quero orar para que essa seja a sua experiência agora. Agora. Não amanhã. Não na hora que você chegar na sua casa. Agora. Então eu quero que você fique de pé, eu quero chamar o pessoal da música aqui. E eu quero orar por você. Eu não quero orar por todos vocês. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão enfrentando esse momento de angústia agora na sua vida. Ok? Não importa qual é a causa, qual é o motivo. Mas se essa é uma realidade que você está enfrentando, eu quero pedir ao Senhor que nesse momento o poder do reino venha. O poder do reino venha. Que a palavra do Evangelho que a gente ouviu seja confirmada pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. Que é operado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O pessoal vai cantar uma música aqui. Enquanto o pessoal está cantando essa música, eu queria pedir para você, se você está enfrentando isso, eu quero estimular você. Não tenha medo, não tenha vergonha, ninguém está aqui para te julgar, ok? A igreja não é um lugar de julgamento. Ninguém está aqui para te julgar. Ninguém está aqui para olhar e falar, nossa, olha só, nós estamos aqui para abençoar aquilo que o Pai está fazendo na sua vida. Então, se você está passando por um momento de angústia, um momento onde você está sentindo o seu peito apertado, um momento onde você não está conseguindo dormir, um momento em que você, por qualquer motivo, se sente amedrontado, eu quero convidar, enquanto o pessoal canta, você a sair do seu lugar e você vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que nós possamos, como igreja, abençoar aquilo que o Pai está fazendo na sua vida. Amém. Pode fazer isso. Pode sair e pode vir para cá. Dá a volta aqui, ó. Vem, Santo Espírito de Deus. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Espírito de Deus está aqui. Move-se nesse lugar, Senhor. Nós ouvimos a palavra do Senhor, a palavra do reino. Operando em Pedimos que o Senhor opere agora com o poder do reino nesse lugar, Senhor. Deus, vem em nome de Jesus. Toca aqui, Senhor, em vidas. Deus, esse aperto, Senhor, gerado, Senhor amado, pela realidade da angústia, que pode ser produzida por qualquer motivo, Deus. Seja agora substituído pela presença da Tua paz, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Rogamos, ó Senhor, que Tu inundes esse lugar, ó Senhor amado, com a Tua paz, ó Deus. Pedimos mais da Tua presença, mais do Teu poder, Deus. Pedimos que o Senhor haja aqui, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Faça aquilo que só o Senhor pode, Senhor Deus, realizar nesse lugar. Pela vida das pessoas, Deus. Espírito do Senhor, vem e traz cura. Espírito do Senhor, vem e traga libertação, Senhor Deus. Agora, Senhor, em nome de Jesus. Vai tirando, Senhor, todo o aperto, Senhor amado, que está agora no coração, na alma, no peito, Senhor. Toda a angústia, ó Deus amado, alojada, Senhor, no mais profundo da alma. Que a Tua paz, ó Senhor, inunde e coloque esse sentimento para fora, Senhor. Que a partir dessa manhã, ó Deus, haja uma experiência, Senhor, com a Tua cura. Deus, move a cada um aqui, ó Senhor, a buscar o Senhor, em Ti a libertação, ó Deus. Buscar em Ti a segurança, Senhor amado. Para que a experiência com a cura do Senhor, com relação à angústia que abate sobre o nosso coração, seja, Senhor Deus, uma experiência contínua e constante.
os enfermos e Que todas as vezes que a angústia chegar, nós façamos como Davi fez. Nós possamos voltar os olhos para o Senhor e dizer: Senhor, nós te invocamos, livra-me da minha angústia, Senhor. Livra-me da minha angústia. Pois Espírito Mais de ti, Senhor, mais da tua presença, mais do teu poder. Poder do Senhor que traz cura e alívio para a nossa alma. É o que nós te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Para cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Amém. Amém.